Fala galera, como é que vocês estão? Pessoal, estamos lidando aqui no Forzinho de novo. Aqui ó pessoal, para ver descobrir aquele problema que a lataria não serve. E daí eu comparei pessoal, agora por coincidência né, daí tinha chegado esse Forzinho aqui, o mesmo modelo. Exatamente o mesmo modelo do meu. Comparei as medidas, fiz as medidas digamos ali daqui da ponta que sobe o setor, digamos, eu fiz um ponto de referência até o meio aqui né, na tampinha de válvula nesse parafuso e fiz as medidas daqui até ali em cima no braço do hidráulico e fiz as medidas aqui, tava tudo certo. Descobri que o ângulo do setor a princípio é o mesmo pessoal, é só esse cano aqui pessoal. Esse cano aqui que desce, que lá é curto. Pelas minhas medidas vai ser a mesma coisa. Os braços aqui, pessoal, onde lá é mais curto, esses braços aqui que lá é mais curto, eu cortei há algum tempo, ele era longo assim, eu cortei. Que na época meu pai disse que eu falei que a direção era muito pesada, tinha aquele eixo adaptado, o pai disse corta ali uns 4 centímetros que vai ficar mais liviana. Vai girar um pouquinho menos, mas vai ficar mais liviana. Eu devo ter os pedaços aí guardados que eu cortei. Então aí é esse o motivo dos bracinhos ser curto lá. Mas o ângulo, que a princípio é o mesmo pelas minhas medidas, agora eu já tô trocando o tubo, pessoal. Aqui eu tirei aqui, ó. Tirei o tubo aqui. Ó, aqui tá, adaptei ali o rolamento cônico ali. Só para ajustar, né? Não tá nada certo mais isso aqui. Mas aí vai funcionar. Então, pessoal, eu tô com o tubo lá na prensa, ó. Vai ser esse tubo aqui, pessoal. Eu achei um tubo 38 milímetros, exatamente a medida que precisa, pessoal, o tubo. E é um tubo comprido, eu posso cortar no tamanho que eu quiser, ó. E aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra tirar. Tô com ele aqui na prensa. Tá aqui na prensa, pessoal. Já acabei de tirar. Ali a peça, pessoal, aqui. Tá quente, eu esquentei ela, pessoal, ó, ela virada, vai o tubo aqui, ó. E daí eu pensei como é que eu vou emendar com solda, largar dentro de uma cantoneira e fazer a solda. Tá, mas já que eu tenho um tubo a mesma medida, isso ali é só embutido, como é que eu vou tirar? Pessoal, aqui se for tirar na força, estoura a peça de ferro fundido, não dá. O que eu pensei? Eu vou aquecer essa peça, fiz um fogo ali. Não quis botar gás no maçarico. Fiz um fogo no chão ali, deixei ali uns minutos. Quando calculei que estava aí uns 90 graus por aí, coloquei aqui, ó, ajustei no centro no volante de motor AP, que é mais ou menos dessa grossura, larguei dentro para apoiar bem, porque senão a chapinha vai virar, né? E pessoal, imprimi uma força aí, o que? Devo ter botado umas 3 toneladas, eu acho, 2,5 toneladas, porque eu vi que não tinha problema. E deu um estouro e começou a descer, ó, pessoal. Dizer que isso aqui tá ali há 50, 70 anos, mais de 70 anos, quase 80 anos ali, ó. E saiu. Pessoal, porque eu esquentei, senão não saía. Agora, pessoal, eu vou cortar no tamanho, comparando ali com outro tratorzinho. No tamanho, aquele tubo que eu mostrei para vocês. E vou cortar no tamanho certo e vou aquecer de novo essa peça, pessoal. Vou aquecer essa peça, o tubo frio, eu vou embutir ali, não vai precisar nem de solda, pessoal. Vai ficar assim, como se fosse original. Boa, né, pessoal? Solução. E daí vou tá montando a lata lá, pessoal. Pra ver se vai ficar certo mesmo, como eu vi as medidas vai dar certo. Então, a princípio, nós vamos ficar com ele certo. Vai ficar original, que nem tá esse aí. Eu fiz as comparações, vamos ver ali. Aí eu tirei essa parte, pessoal, que a lataria estava montada. Ele não consegue montar sem desmontar isso aqui. Essa parte aqui, ó, já tem que estar preso aqui no setor. E daí vem com a lataria, conforme a gente monta. E daí vai dar certo, Daí, depois que tiver montado aqui, a gente volta.
com ele montado para ver se vai dar certo. Pessoal, voltamos aqui com o eixo, já o tubo, na verdade, da coluna de direção já embutida. Aqueci, pessoal, essa peça aqui até ficar 90 graus. Foi facílimo de colocar na prensa, pessoal. Diminuir esse eixo, deixei da grossura daquele lá um pouquinho no disco lá, ó, afinadinho no disco, bem simétrico. Ficou da grossura daquele. Aí aqueci aqui, pessoal, olha, foi facílimo de colocar na prensa. A pressão necessária para ficar para sempre. Não necessita de cola nem solda, nada. Ficou perfeito, original. Então, ó, pessoal, o tamanho que foi aumentado, ó. Ó, pessoal. Na verdade parece um monte ali, mas medindo com a trena 7 centímetros. Mais ou menos aqui a quantia que ele vai cravado, ó, pessoal. Ele foi até o final, ó. Foi até o final ali, quando enferrujado, até onde é que ele tem que ir. Que não é gasto, é óleo. Então, e daí então agora tem que fazer a diferença lá no eixo, pessoal. Então aumentei mais ou menos 7 ali. Parece que eu medi com 7. Tá. Todas as medidas bem calculadas, né? Só que eu não lembro bem, mas parece que é 7. E aqui, pessoal, ó, já tá preparado para emendar o eixo também. Ó. Mas tu vai emendar no lugar, Paulinho? Eu vou assim, não, vou desmontar que tira o setor do ponto. Então, ó, fiz um colar ali de borracha, deixei um buraco pequeno, pressionado, não vai cair solda dentro. Uma cantoneira, pessoal, que se eu fosse emendar aí na oficina, eu ia emendar numa cantoneira mesmo. Os alicates juntinho. Peguei um eixo, é 19 milímetros o eixo. Peguei uma emenda ali, um eixo também de 19, escariei ali, não precisa, que a parte do trator ele é um tubo, na verdade, não é maciço. Daí eu vou estar derretendo junto, nem precisa escariar. E vou soldo um pouco, daí deixo esfriar com os alicates, daí tiro os alicates e soldo do outro lado. E daí vou soldar de um lado, do outro, de um lado do outro aqui, para não puxar. Daí deixo esfriar e soldo do lado, né, que tá a cantoneira. Sempre emenda assim, qualquer eixo fica bom. Chega próximo à perfeição, fica bom. Então vai ser isso aí, pessoal. Ó, agora já coloquei a coluna aqui, parece que vai ficar no jeito. As medidas fechou. A diferença na verdade era isso aqui, não parecia desastroso descer a lata, outras coisas, e não. Vai ser só isso aqui. No ele subir, ele joga para trás. Ser mais comprido aqui, ele joga para trás. Vamos estar fazendo a solda aí, pessoal, ver como é que vai ficar. Eu já larguei o tubo aqui, pessoal, o tubo e a direção, e ficou bem a profundidade que eu quero. Na verdade, onde é que está a direção? Não sei onde é que eu larguei a direção agora. Tá aqui. Ele entra aqui dentro, pessoal, já fiz o desconto. Ele fica tipo uma coifinha assim, cobrindo para não entrar chuva. Já descontei, ela vai entrar lá dentro daquele lugarzinho, ó. Tipo a direção fica tipo uma coifinha sobrepondo o eixo, o tubo. Aí não entra água. Já descontei para ficar assim. Eu coloquei ali a direção, fiz uma simulação. Vai ficar bom. Larguei o tubo ali. Agora vamos estar soldando. Galera, agora vamos estar fazendo a parte do acelerador do Forzinho. Eu tirei aqui, pessoal, o acelerador dessa lataria antiga que ele tinha, do 8N. Ó, e aqui tava muito podre essa haste enferrujada. Aí eu tô fazendo, e ela ia ficar curta. Aí eu tô fazendo uma haste nova, de ferro que não esteja enferrujado. E já vou emendar aqui, digo, desse lado de cá que eu já deixei escariado. Na medida certa. Uma vez que lá eu ia ter que emendar e tá muito enferrujado aquele ferro. Aqui já vou emendar no tamanho aqui, pessoal. Para o nosso acelerador ficar aqui no lugar original, pessoal. E assim, ali eu vou fazer aquela chapinha que vai apoiar. Vai apoiar, segurar o acelerador. Aqui assim, não essa, mas vou soldar uma arruela aqui, claro, com o furinho
10 milímetros. Aqui, uma arruela aqui que vai apoiar. E tudo isso, pessoal, eu tô fazendo, gabaritando aqui no forzinho que tá aqui para nós arrumar na piscina, ó. Eu venho aqui, faço as medidas aqui, ó. Ali como é que tá ali, eu faço as medidas e faço aquele lá igual. Aí favoreceu, né, pessoal, para nós fazer as medidas, o tratorzinho junto aqui. Aí o que falta aqui eu faço as medidas e faço lá. Galera, reparem na haste do acelerador, como é que é aqui, como é que ficou lá o que eu fiz lá no nosso tratorzinho. Ó, aqui ela vem assim, tem um grauzinho para dar alinhamento com a haste que vai lá para frente, ó. E tem um furinho para um contrapino ali na ponta da haste que vem lá de cima do acelerador de mão. Até isso eu fiz lá, aqui no caso teria que ter uma molinha, eu acho, e uma roelinha e um contrapino. Lá eu já fiz, vou colocar depois. Aí vem a haste e a altura aqui, ó. Agora eu vou mostrar lá pra vocês como é que ficou no nosso lá. Fiz com os materiais que eu tinha aí, o mais parecido, né? Aquelas hastes que eu tinha lá, né? Olha aí, ó. Aqui tá um pouquinho acelerado, vou deixar que nem o outro lá. Ficou muito parecido, né, pessoal? Tá o furinho pro contrapino, que eu vou botar uma molinha, uma roelinha, um contrapino. A hastezinha aqui. Sobe, sobe. E aqui, ó, pessoal, tem uma coifinha que eu consegui para colocar ali. Ficou funcionando. Essa parte tá funcionando. Daí a coluna já tá no lugar aí, né, pessoal? Não sei se eu tinha mostrado. Ó. Haste embutida, sem solda, o tubo. Sobe, sobe. E aí as medidas gabaritadas por aquele lá. Ó. Aqui a direção serve de coifa de ferro para não entrar água. Então tem que ser. Eu tinha uma coifinha original ali que eu tinha. Já coloquei também. Reloginho original que eu tinha guardado, que estava na outra lataria que eu tenho ali. Já passei daquela outra lataria para cá. Aquela que tá ali embaixo, né? Forzinho 8M. Mas é isso aí, pessoal. Tá deixando esse vídeo por aqui. Se inscreva no canal. Vai ter bastante vídeo legal aí, pessoal. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Provavelmente nós vamos estar tentando funcionar ele para fazer as manobras de tirar esses motores ali de dentro para organizar. Tá bom, pessoal? Valeu, é nóis. Fui!